O Evangelho é uma boa nova, não daquilo que eu posso fazer para Deus, mas daquilo que Deus fez por mim. Isso é a chave. Grave isso na sua cabeça. Evangelho não é o que eu posso fazer para Deus, para que Deus se agrade de mim, para que Deus me ache uma pessoa bacana. O Evangelho é a boa notícia do que Jesus fez por mim, do que Jesus fez pela sua igreja. E essa boa notícia, ela pode ser contada em 4 capítulos, segundo Tim Keller, que é um pastor presbiteriano lá de Nova York. Ele diz que o Evangelho de Jesus pode ser contado em 4 capítulos. Essa história de amor de Deus para com o povo, para com pessoas, para com a sua criatura, ela pode ser contada em 4 capítulos. O primeiro capítulo seria a criação, quando Deus cria tudo. O segundo capítulo, a queda, pecado. O terceiro capítulo seria a redenção. O que Jesus faz, o que Deus faz para redimir, para consertar, para resolver o problema do pecado na nossa existência. E por último, a restauração ou a consumação de todas as coisas. 4 capítulos. E aí nós fizemos o que tem sido feito, o questionamento, ou trazer à luz as 4 questões universais. Por que essas 4 questões universais são muito importantes para nós? Porque ela interessa a todo mundo. Porque ela interessa a qualquer pessoa, de qualquer religião, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Quem é que não quer saber de onde veio? Porque entender de onde veio é entender por que nós estamos aqui. Qual é o propósito da vida? E lógico, olhar e pensar de onde viemos. E por que as coisas ficaram como estão mesmo? Por que o mundo é mau? Nessas 2 perguntas nós fizemos na semana passada, e as conclusões às quais nós chegamos foram essas aqui. De onde viemos? Olhando para Gênesis 1, 27 e 31, nós vimos que o ser humano veio de onde? De Deus. O ser humano foi criado por Deus. E qual é a estrutura, ou qual foi a estrutura usada por Deus, ou imprimida por Deus em nós? Ele imprimiu, ele fez um homem, que é um ser moral, um ser capaz de tomar decisões, um ser capaz de compreender o que é certo e o que é errado, um ser não só moral, como um ser também racional, capaz de entender que quando ele faz essa escolha, consequências vêm, coisas acontecem, para cada ação há uma reação. Deus criou esse ser também, que somos nós, seres relacionais, que precisam de gente. Gente precisa de gente. Relacionamento. E mais, relacionamento com o próprio Deus, porque em nós Ele imprimiu também uma marca de sermos seres espirituais. Seres que têm início, mas não terão fim. Seres que receberam a centelha divina, que receberam de Deus algo no coração que nos remete a uma existência muito superior do que a existência material. Foi assim que Deus nos criou. Morais, racionais, relacionais e espirituais. Para um propósito. Para um porquê. Nós temos propósito de vida. E os propósitos que nós encontramos nesse relato, nessa narrativa de Gênesis, é que Deus nos criou com o propósito de desenvolvermos relacionamentos. Veja que Deus coloca o homem, Adão, para se relacionar com toda a criação. Coloca Adão para se relacionar com sua esposa Eva. Coloca Adão e Eva para se relacionarem e gerarem filhos, e sociedade, e gente. E mais, depois lá no final, relacionar-se inclusive com Deus.
dentre os mandatos de Deus para a humanidade, isso dá sentido à nossa vida, isso dá propósito de existência, e um desses propósitos é relacionamento. Depois disso, desenvolver trabalho e cultura. Deus colocou na criação uma possibilidades infinitas de melhorar. Nós somos os engenheiros do progresso da criação. Quando Deus criou homem e mulher, colocando-os naquele jardim, Ele colocou lá naquele jardim tudo que nós precisávamos para progredirmos. Veja o progresso da humanidade, quanto desenvolvimento. Há muito pouco tempo atrás a tuberculose matava pessoas. Há muito pouco tempo, doenças que hoje já foram superadas pelas vacinas, matavam pessoas. E o ser humano recebeu de Deus um poder criativo. E o trabalho para o ser humano foi feito para que ele se completasse, para que ele se achasse. Foi por isso que Deus disse para Adão: dê nome aos animais, cultive e guarde esse jardim, aproveite tudo que eu criei e faça o que eu criei melhor do que eu criei. Melhore a vida, progrida, vá adiante, melhore. Isso é propósito de existir. Se o propósito de existir é ter relacionamento do outro, é fazer a vida melhorar, porque hoje tem que ser melhor que ontem. A gente não tem essa sensação? Qual que é a sua expectativa de vida? Não é chegar daqui a alguns anos e poder tranquilizar mais, que as coisas estão mais calmas, você já conseguiu uma estabilidade financeira, você pode agora curtir mais os filhos, os netos e assim por diante. A gente não sempre pensa que hoje eu estou lutando porque eu espero que amanhã seja melhor que hoje. Essa é a luta da nossa vida. E por último, relacionar-se com Deus. Isso é um tripé do propósito de Deus para a nossa vida. E sem qualquer um desses aqui, a gente perde, a vida fica vazia. Você pode ver que o ser humano hoje está desajustado porque ele não quer mais se relacionar com pessoas. Gente é problema. Ele vai me pedir alguma coisa, eu vou ter que fazer alguma coisa por ele. Não estou com paciência. Eu quero ir para minha casa, fechar a porta, assistir TV, entrar na internet, no Facebook, dormir. E se as pessoas me chatearem muito, eu excluo ela do meu Facebook logo. Os relacionamentos são superficiais. Por quê? O pecado entrou e estragou as relações. O pecado entrou também e fez do trabalho um grande pesar para a nossa vida. Ao invés de prazer, se tornou um grande pesar. E o nosso relacionamento com Deus simplesmente deixou de existir. Porque o primeiro ato de Deus, quando o homem e mulher caíram, foi o quê? Expulsá-los do jardim. Ou seja, ficar fora da comunhão com Deus, ser separado de Deus. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, por que o mundo é mau? Já está explicado. O pecado adentrou a existência humana. Adão e Eva, ao invés de ouvirem a voz de Deus que disse: não coma, porque o dia que você comer vai morrer. Ao invés disso, Adão e Eva resolveram comer. E esse comer simplesmente significa independência. Significa que o homem agora e a mulher quiseram viver por conta própria, um novo estilo de vida, uma nova programação de vida, um novo propósito de vida, alheio a esse de Deus. E é por isso que entra o fato de que o homem foi desconectado de Deus, ele foi desconectado da fonte da vida, o homem foi desconectado de outros seres humanos. Agora o ser humano não ama mais, não tem mais aquela comunhão com o ser humano. Pelo contrário, o ser humano quer viver cada dia mais individualmente, individualista. O ser humano foi desconectado do prazer do trabalho, o prazer de trabalhar, o prazer de progredir, e desconectado da própria vida. Nós paramos aqui no domingo passado. Para quem não veio, eu estou dando uma recapitulada, né? Para você entender as duas primeiras perguntas. De onde eu vim? De Deus. Um propósito maravilhoso. Mas então por que o mundo é mau? Se tudo que Deus fez é bom, por que o mundo é mau? Porque o ser humano resolveu viver independente do propósito de Deus. Quis viver do jeito que queria. Quis viver pensando o seguinte: Deus, deixa comigo que eu sei cuidar do meu casamento, eu sei cuidar do meu trabalho, eu sei cuidar dos meus filhos, e eu não preciso do teu conselho, eu vou viver do meu jeito. Essa maçãzinha, para quem acredita que é maçã, e não é maçã, mas um pedacinho do fruto está na boca sendo mastigado até hoje. Esse grito de independência, né? Agora, o que fazer? Nós estamos com um dilema grave. Nós viemos de Deus com um propósito maravilhoso, mas o mundo agora é mau, e aí?
Como é que a gente resolve isso? Porque eu estou cansado de lidar com doença. Eu estou cansado de lidar com dívida. Eu estou cansado de lidar com conflito entre pessoas. Eu e outras pessoas, eu estou cansado dos problemas desta vida. O que fazer? O que pode ser feito para essa nossa existência melhorar? O que pode ser feito para que sejam resolvidos esses nossos problemas? Vamos ler o texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 13, 14 e depois do 19 ao 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Guarda essa palavra na sua cabeça. Veja, a redenção, a remissão dos pecados. Agora no 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se você prestou atenção nesse texto, você vai poder responder essa pergunta comigo. Diante do mundo mal, diante dos problemas dessa existência, o que eu e você podemos fazer? Se você prestou atenção no início desse texto, você pode responder comigo. Simples, simples. O que nós podemos fazer para resolver o problema da humanidade? O que nós podemos fazer? Mas eu quero ouvir um forte nada. Vai lá, 1, 2, 3 e nada. Fraco esse nada, né? Vamos lá de novo? Nada. Nada nós podemos fazer. Nada. Sabe por quê? Porque Jesus é a solução para o mundo caído. O problema é que esse nada ainda não foi entendido. Esse nada ainda não foi assimilado aqui dentro. Sabe por quê? Talvez se eu perguntar para alguém aqui hoje, por que você deve ir para o céu? Essa pessoa ainda vai me cometer o grave erro de dizer o seguinte: eu devo ir para o céu, porque afinal de contas eu pago as minhas contas, eu não bato na minha mulher, eu cuido bem dos meus filhos, eu venho à igreja todos os domingos, eu dou o dízimo, eu evangelizo. O cara está precisando ser evangelizado, né? Mas eu evangelizo, né? Ou seja, eu faço um monte de coisas. Ele ainda não entendeu que para resolver o problema que há entre ele e Deus, para resolver o problema que há entre a humanidade e Deus, nada nós podemos fazer. Nada, gente, entenda isso logo. Por mais que você tenha ouvido aqui e acolá, a gente tem que fazer boas obras, né? A gente tem que fazer bondade. Essa semana eu tive que aguentar um papo, uma conversinha de um casal que é bem dado nessas questões de boas obras, para evoluir e coisas do tipo. E eles falando assim, olha, porque o importante é respeitar o próximo, o importante é fazer o bem, o importante é viver uma vida de forma que você não atrapalhe os outros, que você não faça mal para os outros. Eu falei, eu tenho que pregar o evangelho aqui, vai ter outra saída, porque essa pessoa que está confiando nela mesma e ela vai se estrepar no último dia. E aí vai eu lá. 4 capítulos, eu falei para ela a queda, a criação, a queda, a redenção e a consumação. Falei das 4 coisas para ela, né? E aí eu pensei, que legal, que bênção, né? Entendeu? A pessoa ficou assim, que legal, interessante e tal. E aí no finalzinho, despedindo, vira para mim e fala, e aí a gente vai continuar firme, né? O importante é a gente continuar firme, fazendo bem, respeitando o próximo, né? Ajudando os necessitados, e no final tudo dá certo. Eu falei, meu Deus, perdi meu tempo, né? Mas é assim mesmo, da primeira não vai. Tem muita gente dentro da igreja que ainda não entendeu isso. Sabe por que tem medo de morrer? Porque não tem certeza da salvação. Eu quero dizer para você, pelo amor de Deus, seja um cristão completo.
E cristão completo é cheio de esperança, ele sonha com o céu. E o céu para ele não é uma possibilidade, o céu para ele é uma garantia. A vida eterna é uma garantia, não é uma possibilidade. Por quê? Porque Jesus resolveu o problema. É por isso que eu disse para você, o Evangelho, ele não é a notícia do que eu posso fazer para agradar a Deus, mas é a notícia do que Deus fez por mim em Cristo Jesus para resolver o problema que havia entre nós. Para resolver o problema que havia entre nós, filhos de Deus. E veja comigo que lá no início do versículo, ainda nos versículos 13 e 14, o texto vai dizer que Jesus nos libertou do império das trevas, nos redimiu, redenção, remiu os pecados. Você vai ver que estão essas expressões aí em Colossenses. E redimir ou redenção é algo muito interessante. Eu quero pensar isso com você. A palavra redenção, ela vem de algo que acontecia no passado, quando dois exércitos guerreavam. Quando dois exércitos guerreavam, um logicamente ganha e o outro perde. E o exército que perdia, o que era feito com os soldados que perdiam a batalha, mas ainda ficavam vivos? Geralmente eles eram levados como escravos. Eles eram levados como escravos lá para a terra do exército que venceu, e lá eles se tornariam uma mercadoria. Como você lembra a história de José, que a gente meditou agora na última série? Ele era um escravo no Egito. E aí o sujeito poderia ser um escravo em qualquer um daqueles lugares do passado. E agora? Eu era um pai de família, eu tinha filhos, tinha minha esposa, todos os meus parentes lá na minha terra. Aí veio a danada da guerra. Eu fui lutar como avistado, fui lá lutar, mas perdemos a batalha e agora eu sou um escravo. E aí? O que será de mim? Será que até o fim da minha vida eu vou ser mercadoria aqui nesse país estranho? Sim, geralmente era o que acontecia. Mas havia uma possibilidade de resgate, chamado redenção. Sabe o que era? Acontecia o seguinte: um familiar, um parente dessa pessoa, poderia ir lá nesse país, lá nesse lugar, chegando lá, sendo esse parente livre, porque escravo não podia comprar escravo, somente um livre poderia comprar escravos. Sendo ele livre, sendo ele também parente, porque tinha que ser parente, não poderia ser qualquer pessoa para resgatar, tinha que ser um parente. Sendo ele parente, tendo ele recursos para pagar por aquele escravo, para deixar de ser escravo, seria alforria, e tendo ele vontade de fazer isso, porque tudo dependia da vontade, veja, um livre tinha que ir lá, uma pessoa livre, parente, que tinha recursos para pagar e que tinha vontade de fazer isso, porque afinal de contas, para fazer todo esse traslado, chegar lá, pagar caro, tinha que ter muita vontade de libertar aquele escravo. Quando a palavra de Deus diz que nós fomos redimidos, quando nós falamos em redenção, nós estamos trazendo à memória que o homem, quando pecou, se tornou o que do pecado? Escravo. Na guerra contra o mal nós perdemos. Na guerra contra a serpente, contra os nossos próprios desejos, nós perdemos. E uma vez perdido, nós fomos transportados do império da luz para o império das trevas. Nós fomos tirados do nosso país, nós fomos afastados da casa do nosso pai, nós fomos desterrados. Estamos agora num lugar de dor, de sofrimento, de tristeza. É lá onde nós estamos. Escravos, fazendo a vontade do mal, fazendo a vontade do diabo, fazendo a vontade do mundo, fazendo e agradando a nossa própria carne, que só faz nos destruir mais e mais e mais. Mas aí vem o nosso parente. Mas aí vem aquele que se torna carne da nossa carne. Mas aí vem aquele parente livre do pecado, santo, puro, Jesus, gerado no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo, sem o pecado original, livre, completamente livre, assume a nossa carne, o nosso sangue, se torna um parente nosso, e traz todos os recursos para isso, todos os recursos. E o recurso de Jesus era, acima de tudo, a obediência ao Pai. Jesus vem como aquele parente nosso, livre,
com recursos para pagar a nossa dívida. O recurso dele, sabe onde estava o dinheiro dele para pagar a nossa custa? Estava correndo nas veias dele. Corria nas veias dele. Ali estava o tesouro, o preço, a custa da minha e da sua vida. Okay? Não sei se você se lembra, mas ele suou sangue e orou ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Ele teve muita vontade, teve medo, angustiado. O terror é poderoso de Jesus. Não sei se você sabe, mas para suar sangue são em situações de estresse extremo. Ele suou sangue, estresse extremo, mas ele teve mais vontade de nos salvar do que qualquer outra coisa. E ele pagou por isso por nós. E a consequência disso, queridos, a consequência da obra de Jesus, do que Jesus faz por mim e por você, a consequência disso, eu esqueci de passar essa tela, só para você gravar: redenção é comprar alguém de volta. Livre, parente, ter recursos e ter vontade. Jesus livre, Jesus carne da nossa carne, Jesus que tinha todos os recursos do sangue puro nas suas veias, e Ele teve toda a vontade de fazer isso por nós. E as consequências, o que aconteceu a partir disso, do que Jesus fez por nós? Jesus simplesmente não só fez, Ele desfez os efeitos do pecado com a reconciliação. Você vai ver que a partir do versículo 19, a partir do 19 indo até o 23, você vai ver que um trabalho de Jesus foi reconciliar, foi trazer paz, foi trazer de novo o acordo, a aliança, a paz entre todas as coisas no céu e na terra. O que Jesus faz por nós, queridos, é reconectar o homem com Deus. Não foi isso que aconteceu por causa do pecado? O homem foi separado de Deus. Vem Jesus e reconecta o homem à comunhão do Criador. Você vai encontrar na Bíblia dizendo que o homem se tornou inimigo de Deus. Você vai encontrar na Bíblia dizendo que o homem se tornou avesso, cego e incapaz de entender, de desejar, de pensar em Deus e de viver para Deus. Mas vem Jesus e nos reconecta dizendo: eu sou agora para vocês o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, porque eu sou agora essa ponte que une vocês e Deus. A minha morte na cruz é justamente ir lá no império das trevas, pegar vocês lá e transportar. E aí o texto vai dizer para nós: transportar tem a ver com frete mesmo, frete. Tem a ver com, pensa aí, quem dirige caminhão é frete. Jesus pega a gente lá no império das trevas, põe no seu caminhãozinho e nos transporta, e só nos descarrega no reino da luz, no reino de Deus, na casa do Pai. Jesus nos reconecta de novo ao Pai. Jesus nos reconecta de novo aos homens, à humanidade, homem com homem. Deus faz agora com que nós, que antes tínhamos relacionamentos desfacelados, onde o individualismo mandava, até dentro dos casamentos, meu dinheiro, seu dinheiro, minha obrigação, sua obrigação, onde marido e mulher se mordem. Não, agora vem a comunhão, vem a paz, um Deus que quer novamente restaurar o princípio do casamento, o princípio do pai para com o filho, do filho para com o pai. Ele que vem restaurar de novo o relacionamento entre amigos mais chegados que irmãos. Ele vem agora restaurar relacionamentos dentro da igreja, ou melhor, criando a igreja, um corpo bem ajustado, conectado a Jesus. Jesus veio também reconectar o homem com o mundo, porque se antes o trabalho para nós era motivo de tristeza, se antes para nós, antes de Jesus, o trabalho era fardo, pesado, você não encontrava o porquê disso, agora Jesus propõe o seguinte: tudo que você for fazer, quer comais ou bebais, faça para minha glória. Você está trabalhando lá varrendo, varra para glorificar o meu nome. Não faça como para homens, não faça para Deus. O que você está fazendo é para Deus. Ah, mas eu recebo um salário. Indiferente do salário, pense no salário como um presente de Deus. Um presente que Deus te deu, o seu salário. Porque o que importa mesmo é que lá na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia, você glorifique a Deus com a vocação que Ele te deu. Uma vocação, trabalho, gente, é vocação.
é sermos engenheiros do progresso da criação, é tomarmos parte com Deus no mundo melhor, no mundo que está em constante progresso, porque Ele assim o fez. Para ser Deus, o que Ele faz ali na criação é criar o mundo de uma maneira que pudesse, depois de nós, ser melhorado no mundo. Isso sem pecado, mas infelizmente o pecado veio. Mas agora Ele nos permite de novo. E é por isso que nós, como cristãos, podemos ser cidadãos melhores. É por isso que nós, como cristãos, podemos nos envolver, até mesmo na política. Eu sei que é um lugar extremamente difícil de se manter puro, é um lugar extremamente difícil de ser relevante. Contudo, a Bíblia continua dizendo para nós que nós somos luz do mundo e que nós somos o sal da terra, o sal que salva, o sal que dá a graça. Nós temos que pensar no sal como aquele que é minoria, sim, mas é uma minoria que faz diferença, porque ninguém aqui coloca 1 quilo de sal para 1 quilo de carne. É sempre uma pitada de sal para 1 quilo de carne. Temos que pensar isso ao longo do mundo. Nós não somos maioria no mundo, mas nós somos um pouco que de maneira nenhuma vai passar desapercebido para aqueles que estão ao nosso redor. A Bíblia ainda diz para nós que Jesus veio reconectar o homem com a vida eterna. Você já pensou na sua morte hoje? Sim ou não? Se você não pensou, eu vou te dar um segundo para você pensar. Gostou? Pensou? Gostou ou não? Porque todo mundo quer ir para o céu, ninguém quer morrer, né? De papo, né? Quero dizer para você que Jesus veio justamente botar um ponto final nessa história de morrer. Jesus veio botar um ponto final desse papo de deixar de existir aqui na terra. Ele veio nos dar vida eterna, nos reconectando com Deus. Ele veio nos dar vida na ressurreição. Ele veio nos dar vida plena, vida por vir. 3 etapas, 3 parcelas da vida. Ele veio refazer tudo. Aquela pessoa que você ama, que você perdeu, Deus te dará o privilégio de revê-la em Cristo. Se você crê nisso, você pode viver essa vida e até lidar com as perdas de uma maneira diferente. Porque Jesus não nos dá desesperança, Ele veio resolver o problema por nós. Queridos, então pensando tudo que nós acabamos de dizer, o que nós podemos fazer para os problemas desse mundo? Vivemos num mundo mau, Deus criou ele bom, mas ele ficou ruim. E o que nós podemos fazer diante disso? O quê? Você acredita que pode fazer alguma coisa ainda com sopa para mentir? Você acredita que esmola ainda vai resolver seu caso? Acredita nisso? Pelo amor de Deus, vai embora daqui pensando nisso não, tá bom? Vai embora pensando o seguinte: eu não posso fazer nada, mas Jesus na cruz fez tudo por mim, e Ele resolveu todo o meu problema. Mas olhando, tem coisa ruim acontecendo, eu creio em tudo isso, eu creio nisso. E outro fator, é importante que você creia nisso que eu acabei de dizer. Você precisa crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Você precisa crer que de fato Ele é aquele que te redime, aquele que te comprou de volta. Porque se você não crer nisso, tudo vai por água abaixo. Não adianta só conhecer aqui, é preciso crer aqui dentro. É preciso fazer Jesus morar dentro do seu coração, fazendo dele o seu Senhor, que manda agora na sua vida, e o seu Salvador. Você crê nisso? Crê ou não? Amém? Agora, a gente olha para o mundo e fala: eu creio em Jesus, mas ainda tanta coisa ruim acontece. Por quê? Porque nós estamos vivendo na expectativa daquilo que se chama já e ainda não. Nós já estamos com Jesus, nós já temos a vida eterna, nós já temos um relacionamento com Deus, nós já temos uma perspectiva plena de vida com Deus, já. Mas a gente já está usufruindo de tudo isso? Ainda não. Ainda não. Por quê? Porque haverá um tempo, segundo a Bíblia, em que tudo isso será consumado. Eu quero chamar você para abrir a Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 21, dos versículos 1 até 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo:
Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele se enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele lhe será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Para onde nós iremos? Você tem essa curiosidade, não tem? Todo mundo tem. Até quem não crê em Jesus tem essa curiosidade. Até aquele que fala: eu acredito que morreu, acabou. Não, ele ainda tem essa curiosidade. E eu falei aqui no domingo de manhã que grande vantagem tem quem crê na palavra de Deus. Porque o ateu que diz que morreu, acabou, se ele estiver certo e a gente errado, estamos tranquilos. Morreu, acabou. Mas se a gente estiver certo e ele estiver errado, meu amigo, ele vai estar com essa última galera aqui do lago de fogo e enxofre a saber a segunda morte. Não é? Mas veja que dentro de nós, como diz ali, dentro de nós há uma tremenda expectativa de que no final tudo dará certo. Você tem esse sentimento? E isso não é só da morte, não. São pessoas realmente otimistas, sabe? Aquele sentimento de que não, ainda dá tempo da coisa mudar. Sabe aquele sentimento, por mais que o Brasil estava perdendo da Alemanha lá na Copa do Mundo de 7-1, e você ainda sonhava ainda no final do primeiro tempo que a coisa podia mudar? No final do primeiro tempo, no final do segundo a gente já estava pedindo para acabar, acaba, pelo amor de Deus. Mas você sabe aquele sentimento assim de que, nossa, que pancada foi essa? Nós estamos perdendo feio. Eu não lembro no final do primeiro tempo quanto que estava. Mas estamos perdendo feio, mas vai poder virar. A gente ainda conta com o Neymar. O Neymar não contava, né? Porque o Neymar tinha machucado. Mas a gente ainda conta com o fulano, com o Beltrano, com o Ciclano. Eu acho que a coisa ainda vai melhorar. Vai melhorar. Não é essa expectativa que ele tem? É por isso que ele gosta. Eu gosto. Eu não sei quanto a você, mas eu gosto de filme de super-herói. Porque o super-herói danado apanha, mas apanha, ele fica só aquele caquinho, e aquela roupa chique, ultramoderna de super-herói, fica toda rasgada, toda punida. Mas no final ele dá uma reviravolta, ele descobre uma arma, ou ele descobre uma força interior, ele descobre que ele lembra de uma coisa lá na infância, do pai, da mãe, de um amigo dizendo: você pode, e ele ressurge das cinzas e resolve tudo. A gente gosta disso. A gente gosta de novela, por quê? Porque os vilões são bonitos e os mocinhos, os mocinhos se dão bem no final. Nós gostamos de contos, porque começa dizendo: era uma vez em algum lugar, e depois viveram felizes para sempre. A gente gosta disso. Nós gostamos disso. E a minha explicação para isso, eu acredito que é porque está em Eclesiastes 3:11, ou Eclesiastes 3:11 explica para nós, é que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Nós não conhecemos as obras de Deus na sua totalidade. Nós não sabemos tudo acerca de Deus. Nós não sabemos tudo acerca da maravilhosa criação de Deus. Mas uma coisa há dentro de nós: uma semente chamada eternidade. Nós sentimos que nós não somos daqui. Nós sentimos que o negócio não é só isso. Não pode ser só isso. Tem que ter mais alguma coisa. Tem que ser melhor que isso. É por isso que a gente trabalha e luta até o fim da vida com a expectativa de que as coisas melhorem em algum momento. É porque Deus plantou isso dentro de nós, de um mundo em progresso, de uma vida em progresso, de uma vida em melhora, com engenheiros
da criação de Deus, do progresso da criação de Deus. Nós temos essa expectativa, isso foi dado por Deus, comunicado por Deus dentro de nós. Mas aí a gente depara com uma realidade dura, chamada morte. Como é que a gente vai pensar num futuro melhor se a gente tem que passar primeiro pela morte, que é a maior declaração de fim, de derrota, de tristeza, de que não tem mais jeito? Mas quando a morte chega, o que acontece quando a morte chega? Nós sabemos, e a Bíblia inclusive diz melhor: o corpo volta ao pó. Aquilo que começou como pó, volta para o pó. Pó, só pó. Isso é triste, isso dói, isso machuca. Eu falei para os irmãos há poucos dias, eu fico meio revoltado de pensar que o tempo está passando, eu estou envelhecendo. Estava conversando com meu pai semana agora, que eu estive lá. Ele diz: porque hoje eu estou com 56, daqui 10 anos, eu não sei o que lá. Meu Deus, eu lembro do meu pai com seus 30 e poucos, eu lembro do meu pai com 36, novo ainda, 36 daqui a pouco sou eu, e a vida está passando. A Bíblia ainda diz para nós que além do corpo voltar ao pó, o Espírito volta a Deus que o deu, o fôlego de vida, a nossa essência espiritual volta para aquele que nos deu essa essência espiritual, ou seja, volta lá para o início. A sensação é de que acabou. Mas a Bíblia diz mais para nós lá em Filipenses 1:23, quando nós morremos, os salvos vão para a presença de Deus. Paulo, quando ele conversa com os filipenses, ele diz o seguinte: eu estou constrangido, porque eu não sei se eu quero continuar aqui com vocês, eu não sei se quero continuar pregando Jesus para vocês, ou se eu vou direto para o meu prêmio, que é estar na presença de Deus. Eu estou constrangido porque estar aqui é viver a Cristo. Eu não sei se eu quero ir para Cristo ou se eu quero ficar no meio de vocês pregando Cristo. Eu estou em dúvida. Dúvida cruel. O que Paulo está falando ali é justamente o fato de que, ao fecharmos os olhos, nós vamos para Deus. Aqueles que são de Cristo vão para Deus. Mas na mesma Bíblia que diz que aqueles que fecham os olhos vão para Deus, os que são de Cristo, os mesmos que fecham os olhos, morrendo não em Cristo, mas morrendo na impiedade. A parábola do rico e do Lázaro vai mostrar que havia um rico que viveu sua vida indiferente a qualquer coisa de Deus, e ao fechar seus olhos na morte, ele foi para um lugar muito terrível e de muito dolor. E aí você me pergunta: Anderson, se eu morrer hoje, para onde eu vou? Essa pergunta eu não posso te responder, porque eu não sei seu coração, Deus é que sabe. Mas uma coisa é certa: seus olhos fecham agora para abrir em algum lugar. E em Cristo Jesus, eu espero na presença de Deus. Na presença de Deus. Mas aí acabou? É só isso mesmo? E acabou? Não. A Bíblia diz muito mais para nós. A Bíblia diz que Jesus voltará. Não acabou aí. O que eu disse para você é que Jesus veio nos salvar. E Ele não só veio nos salvar na alma, no espírito, não. Jesus veio nos salvar corpo e alma, integralmente, como você é hoje. Jesus veio nos salvar por completo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, Ele ressuscitou em corpo glorificado. E a promessa de Deus para nós é que Jesus voltará. E essa é a grande expectativa da igreja. Se nós pensarmos aí, talvez você aí no fundo está pensando: nossa, mas essa história está muito de Papai Noel, está um negócio muito fantasioso. Não, meus queridos. Essa foi a expectativa de Tiago, essa foi a expectativa de Pedro, essa foi a expectativa de Paulo, que morreram em Cristo Jesus, na iminência da expectativa da volta de Jesus Cristo, daquele que viria para ressuscitar inclusive os corpos. Quando aqueles discípulos, aqueles apóstolos estavam dando inclusive os corpos para serem queimados, crucificados, decapitados, eles não tinham amor nesse corpo, porque eles criam que o Cristo voltaria para ressuscitar os vivos e os mortos, como diz para nós em Filipenses 3:21. Nós aguardamos justamente esse corpo para a glória eterna, esse corpo para a vida eterna. Então, se você pensar hoje: se eu morrer hoje, eu te digo, você vai para a presença de Deus em Cristo Jesus. Mas você ainda voltará, você ainda será ressuscitado
Porque no dia da glória de Deus, você não estará lá como uma alma qualquer, como um espírito vagante, não. Você estará lá como você é, como Priscila, como Eliane, como Major, como Dona Beatriz. Nós estaremos lá diante de Deus, mas não mais nesse corpo corrompido, mas nesse corpo agora puro e glorificado, para nós vivermos pelos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos diante de Deus. Mas a Bíblia diz para nós que ainda haverá um juízo para anjos e para homens ímpios que não se entregaram a Jesus. Porque a Bíblia diz para nós que quem está em Cristo Jesus não será julgado. No último dia, se você está em Cristo Jesus, você não estará no tribunal de Deus para ser um réu. Você não estará lá sendo julgado como talvez muitos imaginam, que vai morrer e vai para o tribunal de Deus, onde Ele vai medir se você foi bom ou ruim. Não. Nós já fomos julgados. Nós já fomos julgados. Você não lembra quando? Não lembra? Foi quando o nosso representante estava diante daquele povo que gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Aquele dia foi o nosso julgamento. E naquele dia, sabe qual foi o veredito? Condenação. Nós fomos condenados à morte de cruz. Você não se lembra? Você morreu na cruz. Você morreu na cruz em Cristo. Você morreu na cruz com Cristo. É por isso que nós cremos que com Cristo nós morremos, mas com Cristo nós também viveremos. É por isso que nós cremos que aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Porque a ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição. Assim como a morte de Jesus foi também a nossa morte, o preço pago. Naquele último dia nós não seremos julgados, pelo contrário, nós é que juntamente com Deus julgaremos os homens e os anjos. Porque o inferno foi criado e ele tem sido guardado para a condenação eterna de Satanás e os seus demônios. Não pense você que o diabo vai estar lá todo alegre no inferno, mas espetando pessoas. Pelo contrário, ele vai ser o sujeito que mais vai sofrer lá dentro. E por último, queridos, haverá salvação e haverá condenação. A Bíblia diz para nós que o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele lhe será filho. Palavra maravilhosa. Jesus dizendo: aquele que vai herdar, ele vai ser meu filho, e eu vou ser pai para ele, e nós vamos ver junto, na mesma casa, todos juntos na Nova Jerusalém, que descerá do céu, e Deus restaurará com ele todas as coisas. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Para onde iremos? Para onde você vai? A promessa de Deus é que a Nova Jerusalém descerá do céu. E nós vamos morar com Deus. O tabernáculo de Deus estará lá com os homens. Ou seja, Deus vai morar. Tabernáculo significa morada. E Deus vai morar conosco lá. Nós seremos ressuscitados dos mortos para habitar com Deus na Nova Jerusalém por toda a eternidade. E lá nós voltaremos ao princípio do propósito de Deus absolutamente. Quando Deus cria um homem moral, quando Deus cria um homem racional, relacional e espiritual, para o propósito de se relacionar com as pessoas, para o propósito de trabalhar e cultivar, para o propósito de se relacionar com Deus, lá nós viveremos a plenitude disso. Se você pensa que lá no céu você vai ficar tocando harpinha, andando nas nuvens, não é no céu, é aqui, é na Nova Jerusalém, daquela que desceu do céu. Você não vai ficar lá num lugar esquisito, lá meio entediado, olhando para o relógio e falar: isso não acaba nunca. Não, Deus reformará tudo. Deus fará nova todas as coisas, e lá nós vamos habitar, lá nós vamos trabalhar, lá nós vamos agir, lá nós vamos louvar a Deus, lá nós vamos nos relacionar com pessoas, lá nós vamos ser exatamente o que Deus quis que nós fôssemos desde o início, lá nós vamos viver da maneira que Deus sempre quis que nós tivéssemos vivido, lá nós vamos estar onde nós nunca deveríamos ter saído, na presença de Deus, vivendo o propósito de Deus. De onde viemos? De Deus para Deus.
Por que o mundo é mau? Porque nós nos separamos de Deus para viver uma vida independente dele. O que nós podemos fazer então? Nada. Só Jesus reconcilia o homem a Deus e ao seu projeto. E para onde iremos? Para um lugar, muita lugar, né? Para um lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Da presença e do reino e do governo de Deus. E agora? Você entende o Evangelho? Perdão. Voltando lá no início do que a gente conversou. Por que essa palavra foi escolhida justamente para nós comemorarmos os 25 anos da nossa igreja? Você sabia essa história inteira desse jeito? Você conhecia esses 4 capítulos? Sim ou não? Talvez você tenha divergências, mas você conseguir conhecer esses 4 pontos, esses 4 capítulos, essas 4 perguntas, sim ou não? Então, todas as vezes que você pregou o Evangelho só em algum desses pedaços, aqui por exemplo, se você pregou o Evangelho só aqui, o que nós podemos fazer? Só Jesus reconcilia. Então você pregou o Evangelho incompleto. Você não pregou a totalidade do Evangelho de Deus. E é por isso que talvez pessoas aqui na terra até creem em Jesus, mas ainda estão esperando a recompensa delas aqui na terra, porque elas não entenderam ainda que a recompensa é na Nova Jerusalém. Então, é por isso talvez que elas estão vivendo aqui na terra ainda se perguntando: por que Deus isso está acontecendo comigo? Deus, por que disso, por que daquilo? Porque ela ainda não entendeu a gravidade, quantos males o pecado trouxe à nossa existência. E eu quero te chamar agora para ser um evangelista, para fazer como aquela canção que os meninos cantaram, para fazer como aqueles textos que foram lidos aqui. Com amor eterno Deus nos amou e amou pessoas que estão lá fora. Através de nós, Jesus clareia, Jesus brilha através da minha vida e da sua. Só que Ele vai brilhar à medida que você conta essa boa notícia para as pessoas. Isso que eu acabei de contar para você não é para você guardar na sua mente, não. É para você agora contar isso para as pessoas. Vai, conte para as pessoas o que Jesus tem feito na sua vida, o que você tem visto e ouvido. E conte o Evangelho completo, a boa notícia. Nós somos os evangelistas. Nós somos aqueles que vão noticiar o resultado da guerra. E o resultado da guerra não é que o nosso exército perdeu. Pelo contrário, o nosso exército é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós somos aqueles que lá no passado iam para o rei para contar o resultado da guerra. Nós somos hoje esses que vão pelos campos, contando às pessoas que o nosso rei venceu a batalha. E se nós queremos ter mais 25 anos, mas pensando em 25 anos lá na frente, quando completarmos 50, com uma igreja repleta de gente rendida a Jesus, de discípulos de verdade, que vivem o Evangelho na prática, o Evangelho de Deus, para a vida de Deus, meus queridos. Então nós vamos pregar esse Evangelho completo. Completo. De onde eu vim? Criado por Deus. A criação nunca poderá estar fora do nosso Evangelho. O que nós podemos fazer? Nada. Tira das pessoas essa ideia de que elas podem fazer alguma coisa. Não podem. E para onde iremos? Conte para as pessoas para onde nós vamos. Porque a maior loucura que alguém pode cometer é trocar a eternidade por uns breves momentos aqui na terra. Breves momentos. O que nós vivemos aqui, nessa terra, é apenas uma introdução da vida verdadeira que Deus tem para nós. Tem gente trocando, querendo viver o céu aqui, sem se preocupar com o que vai acontecer na eternidade. E nós somos aqueles que vivem aqui, pensando e já nos projetando lá, e chamando outras pessoas para virem conosco. Pregue o Evangelho. Insta, quer seja oportuno, quer não. Essa é a vontade de Deus para nós. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Seja judeu, seja grego, seja quem for. O Evangelho é o poder de Deus.